Nós vamos falar agora sobre a decisão do Alexandre de Moraes que negou o passaporte a Bolsonaro. Bolsonaro muito provavelmente não vai poder ir à posse do Trump, né? Em tese, ele ainda pode recorrer ao plenário do Supremo. O problema é que a gente está no momento de recesso. Então isso não seria julgado antes do dia 20, então basicamente não tem alternativa. Muito difícil o Bolsonaro conseguir a liberação do passaporte agora, né? É uma decisão absurda, mas é uma decisão que era dentre as esperadas. Eu, porém, fiquei preocupado, porque é uma decisão, como eu falei para vocês, no sentido do isolacionismo. O Moraes apostou no Lula, apostou que o governo Lula vai continuar dando certo no Brasil. Isso é uma coisa que me preocupa, está cada vez mais evidente que não tem jeito não, o governo Lula está afundando. Essa notícia foi sugerida por Carol Cansou do Barba, Xandão censurou minha pomba e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, saiu agora há pouco a decisão do Alexandre de Moraes negando a liberação do passaporte para o Bolsonaro. Vocês sabem, o Bolsonaro é investigado em uma série de supostos crimes, aí, coisas que não tem nenhuma lógica, perseguição de baleia, roubo de mexerica, joias e não sei o que lá, cartão de vacina, um monte de coisa aí, e o tal do inquérito do golpe que não vai a lugar nenhum, porque não tem prova nenhuma de nada, simplesmente não aconteceu o golpe, não teve nada, né? Nem tentativa de golpe teve. Eu fiz o vídeo lá do cara da Coreia do Sul, o cara da Coreia do Sul, aquilo é uma tentativa de golpe. O Alexandre de Moraes está correto ao dizer que não se pune o golpe dado, se pune a tentativa de golpe, porque se o golpe deu certo, se a pessoa tomou o poder, aí tá todo mundo na cadeia e ninguém vai punir o cara. É verdade, ele tem razão no que ele fala nisso. Só que tentativa de golpe é isso, é o que aconteceu na Coreia do Sul, é o que aconteceu no Peru, quando o presidente vai lá e fala, olha só, estou tomando controle agora e é isso daí, e acabou, não tem mais liberdade de expressão, não tem mais... É mais ou menos o que o Alexandre de Moraes faz aqui no Brasil, né? Isso é uma tentativa de golpe. Às vezes dá certo, às vezes não dá. O Alexandre de Moraes aparentemente deu certo aqui no Brasil, né? Mas a do cara lá do presidente da Coreia do Sul não deu certo. O Congresso até ele manteve o controle durante um tempo do prédio do Congresso, mas rapidamente o exército se virou contra ele, ele acabou saindo e agora foi preso. Exato, é assim que funciona. O Pedro Castilho do Peru, amigo do Lula, esquerdista como Lula, também tentou dar um golpe. O Congresso do Peru ia votar o impeachment dele, ele foi lá e falou que dissolviu o Congresso, acabou tudo, não sei o que lá, eu que mando nessa porra agora. E o que aconteceu? O exército não topou, foram lá, prenderam, ele está na cadeia até hoje. Isso é tentativa de golpe, isso é tentativa. Ah, mas teve um caso que sei lá o quê, que tinha uma ementa que eles cogitavam assinar ou não assinar, e não sei o que lá. Isso não é tentativa, isso não começou a execução do processo, portanto não é tentativa, né? Uma besteira sem tamanho. Enfim, um monte de coisas absurdas que o STF está claramente perseguindo o Bolsonaro, e eles têm que ficar atentos, tá? Porque está cada vez mais cristalina na população brasileira a perseguição a Bolsonaro. Isso daqui é uma coisa óbvia que no final das contas, o fato de o Trump ter convidado o Bolsonaro para ir nos Estados Unidos, para a posse do Trump, um evento mundial disputado por um monte de gente quer estar presente lá. O Lula está se mordendo, meu amigo. O Lula está desesperado porque não foi convidado para essa história, porque pô, o Milei foi, né? E a dicotomia Milei-Lula está cada vez mais forte aqui na América do Sul, né? E Milei e Bolsonaro estão juntos nessa parada. Ou seja, o Lula está preocupado com isso. O Alexandre de Moraes decidiu apostar no Lula, né? Apostar que não, que Bolsonaro não vai, não tem chance, não sei o que lá e coisa e tal. É o que eu falo para vocês. Esse pessoal já está há 6 anos, porque não começou, não é depois que o Bolsonaro saiu do poder, não. Eles estão há 6 anos tentando colar no Bolsonaro a pecha de golpista, né? Houve uma época que quando a imprensa se encaminhava para fazer isso, queria colar uma pecha de alguma coisa em alguém, colava e acabou, a vida da pessoa acabou, era aquilo mesmo e não tinha como sair daquilo, né? Estabelecia-se o chamado consenso social. O que é o consenso social? Não quer dizer que 100% das pessoas concordam com aquilo, mas até quem não concorda com aquilo achava que não é, mas a maior parte do povo concorda com isso, então né, deixa para lá, deixa quieto. Né? Não vale a pena eu brigar contra esse negócio porque a maior parte das pessoas acredita nisso, então deixa para lá. Então, ou seja, isso é quando se estabelece o consenso social. É o que aconteceu, por exemplo, no caso do Nicolas e do Pix. Foi estabelecido um consenso social. Até o pessoal da esquerda começou a falar, porra, não, o Nicolas está certo, caralho. Não tem nada de errado nessa história. O que o Nicolas falou é verdade. É um absurdo essa medida da Receita. Né? E aí, ou seja, criou-se um problema nessa história. Estabeleceu-se um outro consenso social. A imprensa está desde 2019, desde quando o Bolsonaro ganhou a eleição, tentando colar nele a pecha de golpista.
Só que não tem nada. Não tem como colar isso nele, porque não teve nenhum golpe, não teve tentativa de golpe, não teve nada. Ele perdeu a eleição e saiu. E pronto, o Lula assumiu. Ah, mas ele criticou a urna eletrônica. Porra, o Lula já criticou a urna eletrônica, Flávio Dino já criticou a urna eletrônica, trocentos mil políticos criticam a urna eletrônica. Toda eleição tem alguns ganhadores e um monte de perdedores. E quase todos os perdedores criticam a urna eletrônica. Não tem problema isso, pô. A questão toda tentaram colar esse negócio. O Alexandre de Moraes ainda está agindo, achando que está na era da informação centralizada, achando que a imprensa vai conseguir estabelecer esse consenso de que o Bolsonaro é golpista e não sei o que lá, mesmo que algumas pessoas, alguns bolsonaristas continuem achando que Bolsonaro não fez golpe, né, o consenso está formado, né? As pessoas acham que a maioria pensa desse jeito. Não vai conseguir. Olha a pesquisa de opinião, Bolsonaro tem mais voto que o Lula hoje. Não tem, acabou, vocês não conseguiram formar o consenso social até agora, e daqui para frente só vai ficar mais feio, né? E aí, essa é a minha preocupação. Como eu falei para vocês, eu achava que o Alexandre de Moraes poderia liberar o Bolsonaro, porque no final das contas seria uma maneira dele tentar fazer uma contenção de danos, né? O que ele pode ter feito a conta é a seguinte: a essa altura, eu já estou fudido com o Trump. Deve ter sido isso a conta que ele fez, eu já estou fudido, não tem chance de salvar mais. Então vamos bater de frente com o Trump. Qual que é o problema desse posicionamento? Que se isso continuar, o que vai acontecer? Existe a possibilidade do Trump retaliar o STF, retaliar o Brasil. Isso vai fazer o quê? Vai jogar o Brasil junto com o Irã, com a Rússia, com a Nicarágua, com a Venezuela, com tudo país merda do mundo, que são os amiguinhos do Lula, é o pessoal que está apoiando. É todo o pessoal que fica assim, não, porque os Estados Unidos, imperialista e não sei o que lá, do mal, vão ficar nessa turminha do eixo do mal no final das contas, né? Isso é um problema, isso aumenta a necessidade da gente correr atrás do impeachment do Lula logo. Porque no final das contas, se a gente não fizer isso rápido, o que tende a acontecer agora com essa decisão do Alexandre de Moraes, porque podia ter outra coisa, tá? O Alexandre de Moraes poderia ter pensado assim, não, agora vamos começar a voltar atrás, vamos começar a tentar cobrir as coisas, porque a gente foi longe demais, a coisa está ficando fora de controle e eu não quero acabar na cadeia, né? Não quero acabar preso no final das contas. Então vamos fazer um gesto de boa vontade, deixa o Bolsonaro ir, pronto. Um gesto de boa vontade, não muda nada. Bolsonaro vai fugir? É lógico que não. Ele sabe que Bolsonaro vai voltar. Aliás, a melhor coisa para ele seria se Bolsonaro tentasse fugir, porque o que eu falo para vocês, a preocupação deles não é prender Bolsonaro, é convencer a população de que Bolsonaro é golpista. Isso que eles querem fazer. Convencer a população de que Bolsonaro não é um bom presidente. E se Bolsonaro foge, aí eles podem dizer, tá vendo? Tá vendo? Fugiu. Lá, ele fugiu. Né? Então é porque tem culpa, é porque tem coisa errada, né? Então assim, é lógico que o Bolsonaro não iria fugir, ia para lá e ia voltar imediatamente, não tem lógica nenhuma isso. Então não existe o risco de fuga do Bolsonaro, não existe o risco de problemas sociais do Bolsonaro. Lembra, no Brasil você só pode ser preso, só pode ser inclusive proibido de sair do país em virtude de condenação. A medida provisória é uma medida apenas cautelar, uma medida preliminar, para garantir que a pena será cumprida. Se o Bolsonaro for condenado nos processos que ele está sendo investigado, ele vai ser preso, né? E isso é uma coisa importante, é para isso que se usa medidas cautelares. Você tem a prisão preventiva, você tem a retirada de passaporte, né? Quando você tem o receio da pessoa fugir, ou da pessoa atrapalhar as investigações, ou alguma coisa assim. Não tem nada nesse caso, né? Aí, ou seja, o PGR falou aqui que não tem relevância política no Brasil aqui. Não tem evidência de interesse público que qualifique como impositiva ressalva a medida cautelar em vigor. É oficioso apontar que o referente não exerce função que confira status de representação oficial do Brasil e a sua a presença na cerimônia oficial dos Estados Unidos. Ou seja, eles deixaram o Brasil de fora de um representante do Brasil, fora da posse do Trump, só para não dizer que o Bolsonaro não é uma coisa oficial, não é um representante do Brasil. Mas o Bolsonaro representa a maior parte do Brasil. Vocês já viram, ele está com as últimas pesquisas de voto, ele tem mais intenção de voto do que o Lula. Ou seja, sim, ele representa uma quantidade de gente significativa no Brasil. Isso não vai mudar, porque o governo Lula está indo para o buraco. Essa medida do Alexandre de Moraes é ruim por vários aspectos. Das duas, uma. Ou o cara é mais burro do que eu imaginei, porque a essa altura ele já deveria estar percebendo que a situação virou, que ele tem que começar a fazer contenção de danos para evitar o pior para o lado dele. Ou então a hipótese da chantagem é a verdadeira, né? Que eu já falei para vocês. Existe a possibilidade de que a esquerda tenha chantagem contra o pessoal do STF e está obrigando o pessoal do STF a tomar essas decisões. Pode ser essa opção também. O Alexandre de Moraes sente que não tem alternativa. A esquerda mandou ele proibir o Bolsonaro, daí ele não tem alternativa. A gente só vai ficar sabendo exatamente por que o idiota do Alexandre de Moraes tomou essa medida mais adiante.
Mas, por enquanto, a situação tende a piorar para o Alexandre de Moraes, porque certamente o Trump não vai gostar dessa medida aí, dessa decisão, né? Outra filha da putagem do Alexandre de Moraes foi que ele demorou a tomar essa decisão, porque, né, a posse é dia 20, né? E você tem que comprar passagem, tem que reservar hotel, essas coisas são complicadas, né? Ainda mais na posse do Trump. Washington vai estar cheio de gente lá, vai ter um monte de gente para a posse do Trump. Então ele não só demorou a tomar a decisão, como tomou a decisão merda no final das contas. Vamos ver qual vai ser a consequência para o Alexandre de Moraes no futuro. Eu digo para você, o Alexandre de Moraes ou é um cara muito burro, ou está sendo chantageado. Não tem outra opção. Não tem nada de positivo nessa decisão que ele tomou. Mesmo olhando do lado do ponto de vista dele, do ponto de vista de interesse pessoal dele, não consigo enxergar nada positivo. E legalmente, não tem fundamento nenhum. Olha só, eu gravei esse pedaço depois porque saiu mais informações sobre a decisão. Tá? A decisão do Alexandre de Moraes fazia referência ao risco de fuga de Bolsonaro. Eu falei para vocês que era uma besteira danada, não faz sentido nenhum Bolsonaro fugir por lá, né? Mas é pior do que isso, tá aqui, ó. Diz que Alexandre de Moraes citou uma entrevista em que o presidente admitiu a possibilidade de pedir asilo político em uma embaixada caso tivesse a prisão decretada. Gente, asilo político não é fuga. Asilo político é direito das pessoas pedirem em caso de crime político. Isso não é direito de fuga, isso não está coberto pelas excludentes, pelos os itens que autorizam medidas judiciais cautelares, né? Então é um absurdo isso daqui. E também o fato de que ele apoiou investigados pelo 8 de janeiro que refugiaram na Argentina. Desde quando isso significa risco de fuga, né? Mais uma vez o Alexandre de Moraes fazendo lambança. O André Marsiglia fala aqui, ó, a PGR que opinou pelo não deferimento do pedido e informou que o interesse público na retenção do passaporte é maior que o interesse privado da viagem. Se a posse do Trump é menos relevante que manter Bolsonaro preso ao país, imagina se em razão de uma grave para a retenção do passaporte, né? Ou seja, uma coisa absurda, né? E mais do que isso, tem que lembrar que o STF autorizou investigados pela Lava Jato viajarem para fora do país, justamente porque achava que não, que o interesse privado do cara era grande, né? Aqui, ó. A decisão motivada à retenção aponta indício de fuga, mas se baseia em manifestação de Bolsonaro de apoio a brasileiros refugiados na Argentina e declaração de que ele poderia pedir asilo à embaixada. Asilo em embaixada é um direito, não é uma tentativa de fuga, é um direito de qualquer perseguido político, né? Ou seja, o exercício da liberdade de expressão está sendo tratado como indício de fuga. O fato do Bolsonaro ter falado isso é indício de fuga, segundo Alexandre de Moraes. Uma coisa absurda esse tipo de coisa, a fragilidade técnica da decisão torna inevitável concluir que se trata de uma retenção de uma medida política e não jurídica. Todo mundo sabe que é isso, né? Ou seja, medida política que vai ser tratada pelo Trump como medida política. O Samuel Puncher traz aqui que o Wall Street Journal publicou uma matéria sobre isso e ouviu pessoas próximas ao governo Trump sobre as possíveis reações caso a ida de Bolsonaro aos Estados Unidos fosse negada. Pessoas próximas ao governo Trump dizem que a recusa do tribunal até agora em permitir que Bolsonaro viaje para os Estados Unidos pode prejudicar as já frágeis relações da equipe de Trump com o governo de esquerda no Brasil. Funcionários de Trump também traçam paralelos com o que o presidente eleito disse sobre haver uma caça às bruxas em tribunais federais, porque havia isso contra o Trump lá nos Estados Unidos. Ou seja, o Trump sabe muito bem o que o Bolsonaro está passando aqui no Brasil, porque foi o mesmo que fizeram com ele lá nos Estados Unidos, né? A pior maneira do governo Lula iniciar seu relacionamento com o governo Trump é armar seu governo contra um oponente político. E, de novo, você pode dizer assim, mas o Lula não manda no STF, a decisão foi do STF. Ninguém compra isso. Como está claro aqui, o próprio Marsiglia fala aqui, é uma decisão política, claramente. Não tem validade jurídica nenhuma nisso daqui, né? Ou seja, ele está descrevendo uma armamentização com o uso de poderes do governo para eliminar rivais. O Donald Trump sabe exatamente o que é isso. Ou seja, está deixando claro que é exatamente o que a gente sabe que é, né? O Trump está aberto a usar tarifas comerciais para pressionar o Brasil e outros países que veem como praticando algum tipo de lawfare esquerdista. Ou seja, o que vai acontecer com isso? O Trump vai impor sanções ao Brasil. Parabéns aos envolvidos. E o pior, o que eu falo é isso. O Alexandre de Moraes e o Lula não vão ter alternativa que se não recorrer ao Irã, à Rússia, a esses países de esquerda, a Venezuela, a Cuba, afastando o Brasil cada vez mais do mundo livre, das democracias de verdade, para manter o discurso deles de que Bolsonaro é golpista e não sei o que lá. Se preparem, ou a gente tira o Lula rápido, tira o Alexandre de Moraes rápido, ou o Brasil vai num caminho sem volta em direção a ditaduras esquerdistas.